Olá, boa noite a quem já está por aí, uma boa noite, a paz de Deus a todos, espero que vocês estejam bem, já tem alguns nomes conhecidos aí, opa, ô bênção, já não estou sozinho. Mais uma vez uma boa noite a todos, a paz de Deus, eu espero que todos estejam bem. Vamos aí para a nossa conversa, o nosso diálogo de sexta-feira à noite. Na minha época existiam os embalos de sábado à noite. Não que eu participasse, mas hoje nós temos aí então os embalos de sexta-feira à noite. Muito feliz por vocês que já estão por aí. E desde já agradeço a participação por estarem aqui nessa transmissão para a gente conversar um pouco. E os demais que passarão por aqui, por esse vídeo, eu já agradeço de antemão a todos. Que Deus abençoe vocês abundantemente em Cristo Jesus. Esse aqui é alguns minutos que a gente tira durante a semana para conversar. Então hoje a tecnologia nos permite, então vamos fazer uso dessa tecnologia para que a gente possa somar para o reino de Deus. A intenção é essa, é única, é proclamar o nome daquele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação, todo o nosso coração, toda a nossa vida, a nossa alma, tudo aquilo que nós possamos oferecer a Ele, por tão grande bem que nos coube, que é a salvação. E ainda assim, se tudo que nós fizermos com a nossa pouca força, nós ainda não seremos merecedores, porque é somente pela graça de Cristo Jesus no madeiro da cruz é que nós podemos ter essa comunhão plena com nosso Deus, eterno Pai que está no céu. Então, eu agradeço do fundo do meu coração a todos vocês que estão aí. A nossa conversa hoje justamente é sobre graça. É sobre caminho e sobre palavra. O que essas palavras com P minúsculo, elas significam na nossa vida. Qual o conceito que nós trazemos dentro de nós, né? E o que possibilitou que nós tivéssemos esse conceito a respeito dessas palavras, para que nós pudéssemos conceber uma ideia sobre o Evangelho. Porque o Evangelho se baseia na graça, no caminho e na palavra. Então nós conseguimos ter uma noção adequada, ou um entendimento, melhor dizendo, adequado do que é o Evangelho somente se nós tivermos uma percepção, um conhecimento pleno do que isso significa na nossa vida. Porque por graça nós vamos puxar a outras palavras, outros conceitos, por exemplo, pecado original, pecado diário, o trabalhar do Espírito Santo, e aí nós vamos para os frutos do Espírito e vamos para tantas outras coisas que nos esclarece, que nos ilumina, que nos faz compreender de fato o que foi o sacrifício de Jesus Cristo no madeiro da cruz. Não só por um entendimento, muitas das vezes passado por uma tradição, ou por algo impositivo, coercitivo, ou por um medo, como muitos acabaram a gente conversando e dizendo, por exemplo, olha, eu batizei por medo do inferno, eu batizei porque minha família já era crente, eu batizei por isso ou por aquilo. Muitos poucos disseram, eu me batizei, eu tornei o meu batismo público, a minha profissão de fé pública, porque eu compreendi o que Jesus Cristo fez por mim no madeiro da cruz. Muitos poucos, inclusive irmãos em avançada idade, não é? Acabaram se prendendo nos conceitos equivocados do significado dessas três palavras. Então, é sobre isso que eu quero conversar, não é, com todos vocês e com aqueles que irão posteriormente assistir a esse vídeo.
Então vamos começar com a palavra, com P maiúsculo. Então eu convido você que está aí, enquanto a gente está aqui aguardando que outros se acheguem, eu peço, por favor, pegue a sua Bíblia e pegue o seu inário. Se você tem aí um inário número 4, empoeiradinho, pega ele. Pega ele que você vai usar ele hoje. Então nós vamos fazer aqui, ter uma conversa pedagógica, didática. Nós vamos fazer algumas reflexões. Então é importante que você tenha em mãos a sua Bíblia e o seu inário. Tá? Então essas são as ferramentas, não são armas. São as ferramentas pedagógicas que nós iremos lançar mão hoje. O inário será utilizado como uma cartilha. Pelo menos eu sei o que é cartilha e alguns poucos que estão aí sabem o que é, não é? Mas para os mais jovens, né, então que sirva como um livro de instruções, tá bom? O inário. A Bíblia é a nossa guia de fé, de esperança e de luz para a nossa vida. Então, para aqueles que já estão com a Bíblia em mãos aí, abra lá em Gálatas, no capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, por gentileza. Lá em Gálatas, capítulo 1, no versículo 6. Na minha Bíblia, que é uma versão Almeida século 21, tá? Então, a Bíblia, alguém esses dias perguntou qual que é a Bíblia que eu utilizo. É uma Bíblia de estudo que foi elaborada, inclusive, com a participação do professor, teólogo, pastor Luiz Saião, Almeida século 21. Então, na minha tradução está escrito assim, a inconstância dos Gálatas. Então eu vou ler poucos versículos aqui. Paulo diz assim, ó, estou admirado de que estejais vós desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, ou no português, né, o evangelho do grego, boa nova, outra boa notícia, né? Paulo diz, né, estou admirado de que estejais vós desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça, pelo favor imerecido de Cristo, para uma outra boa notícia, ou para uma outra notícia a respeito da salvação, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, Paulo se coloca, ainda que eu mesmo, ou um anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito. Ainda que nós, ou um anjo que desça do céu e vos pregue um outro evangelho, diferente do que eu já preguei para vocês, Paulo dizendo que seja maldito. Pois será que eu procuro agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Será que eu procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Mas, irmãos, quero que saibais que o evangelho, por mim anunciado, não se baseia nos homens, porque não o recebi de homem algum. Ele não recorreu à tradição, ele não recorreu à religião, ele não recorreu aos escribas, aos fariseus, ao templo de Jerusalém, mas o recebi por uma revelação de Jesus Cristo. Ele está falando da conversão dele. Então ele entendeu a missão de Jesus Cristo. Não é que o Senhor Jesus mostrou algo diferente para Paulo do que ele mostrou para João, Pedro, Tiago e os demais apóstolos. Paulo está dizendo aqui da revelação que ele teve, não é, no caminho de Damasco, tá bom? Então é sobre isso. Então Paulo ele é categórico aqui quando ele olha para a igreja dos Gálatas, da Galácia, e diz, olha, se outra pessoa aparecer na porta de vocês, falando de outra doutrina, de outro evangelho, que não esteja naquilo que o Senhor ensinou, seja maldito, não receba, não aceite,
Não aceite imitação. Porque o que eu estou passando para vocês, eu não consultei homem nenhum. Eu não fui pedir permissão para ninguém. Eu não pedi orientação de Jerusalém ou de quem quer que seja. Eu entendi o que é a graça, que ele fala ali no versículo 6. Daquele que vos chamou pela graça de Cristo. Então ele está dizendo, eu entendi a revelação que veio para mim, eu entendi que não era a lei que ia me salvar do meu pecado ou dos meus pecados, mas somente a graça e o evangelho, a boa notícia de que Cristo morreu no madeiro da cruz por amor da minha e da sua alma. É isso que Paulo diz. Então, quando nós olhamos então para o tema proposto a respeito de graça, caminho, palavra, né, eu deixei uma pergunta, o que isso representava para vocês? Ou para as pessoas que lessem o texto embaixo ali da imagem, né, eu coloquei uma representação, uma fotografia que foi tirada na década de 50, dentro possivelmente da congregação do Brás, então as irmãs ali todas, então aquilo representa a tradição. Aquela imagem representa uma tradição. E já de imediato, eu quero dizer porventura para religiosos que estejam me assistindo ou que me assistam depois, né, nós não estamos aqui denegrindo nenhuma instituição. Nós não estamos falando a respeito de nenhuma empresa religiosa. Nós estamos defendendo o Evangelho de Cristo. Não a minha interpretação, não a interpretação da academia ou de teólogo ou disso, daquilo outro, mas aquilo que de fato diz nas Sagradas Escrituras e que está claro para nós. Não é necessário recorrer a teólogos de nomes mais difíceis do que uma leitura bíblica. Tem coisas que nas Escrituras nós só precisamos ler. Nós só precisamos entender o que é que o Senhor Jesus já nos ensinou, já deixou escrito, já foi revelado. Não existe outra revelação a respeito da graça de Jesus Cristo e do seu Evangelho, ok? Então, quando nós temos, então, por primeiro a palavra graça, graça nada mais é do que favor imerecido. E qual é esse favor imerecido? Que o Senhor Jesus, sendo nós, gentios, não judeus, pecadores, há 2000 anos atrás, ele enxergou o nosso pecado. Ele enxergou a nossa infelicidade de nascer já sem salvação. Nós já nascemos sem merecimento algum, de nada. Por mais que você esteja na terceira, quarta, quinta, por mais que você já tenha testemunhado e dito que você é feliz, porque você nasceu num lar cristão, isso não te torna salvo. Isso não te faz diferente de um pecador que nunca conheceu a Cristo. Você, tendo nascido ou não num lar cristão, é tão pecador e tão digno do inferno quanto qualquer um outro que não tenha ouvido falar de Cristo. Mas o Senhor Jesus enxergou-nos, a nós todos, no madeiro da cruz. E ele abriu uma porta de salvação. E essa porta de salvação, para mim e para você, é a graça. É o favor imerecido. O Senhor olhando para você e para mim, não tinha nada, absolutamente nada que fizesse com que Deus tivesse misericórdia ou piedade de nós. Mas quando ele olha para Cristo, então o amor de Cristo por nós faz com que Deus se compadeça de mim e de você. Por amor a nós? Não. Por amor a Cristo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados. Ele. O sangue dele vertido na cruz, por amor da minha e da tua alma. Foi ele que nos salvou da ira e da condenação eterna. Ok? Então, como eu tinha dito, Bíblia na mão, Romanos 3:24. Romanos 3:24. Sendo justificados, tornados justos. Como? Gratuitamente. Sem que você desse nada, sem que você tivesse condição alguma, sem que você merecesse. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Mas a partir de onde? Pela redenção que há em Cristo Jesus.
Então, Paulo diz lá em Romanos 3:24, que a justificação gratuita é pela graça de Deus, pela redenção de Cristo Jesus no madeiro da cruz. Segundo Tessalonicenses 2:16, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Tito 2, 11, 13. Porque a graça de Deus, olha onde está a graça de Deus, se há manifestado. Olha, porque a graça de Deus se há manifestado. Será que Paulo vai dizer que é alguma instituição, algum caminho, algum outro evangelho, alguma sociedade especial, diferente de toda a humanidade? Vamos ver? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Opa, será que é uma igreja? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, sóbria, justa e piamente, através do agir do Espírito Santo, aguardando a bem-aventurança, a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a graça de Deus, o favor imerecido do Senhor, ele é sempre apontado para Cristo. Não está em nós, meus queridos. Não está na nossa condição. Não é porque eu nasci num lar cristão, porque meus pais já eram crentes, porque eu sirvo a Deus nessa graça, porque o Senhor me chamou neste caminho. Você está vendo os conceitos equivocados que nós absorvemos? Esses conceitos equivocados. Faltou-nos o quê? O direcionamento, o ensino apropriado do Evangelho, a evangelização adequada, o discipulado, para que nós, ou nossos pais, ou nossos avós, pudessem compreender que a graça está em Jesus Cristo. E nesse termo de graça, nós vemos em Efésios 2:8, o clássico. Porque pela graça sois salvos. Como? Como, Paulo, que nós somos salvos por graça, sem merecimento, sendo nós pecadores, condenados ao inferno, merecedores da ira divina sobre nós? Por meio da fé. Isso não vem de vocês. É dom de Deus. É isso que ele responde. Então, por mais que você busque, por mais que você ore, por mais que você clame, nós nunca teremos condições de olhar para o Senhor e dizer: eu sou digno porque eu fiz tal coisa, porque se nós assim o fizéssemos, estaríamos sendo como o publicano, que o Senhor citou a parábola seríamos um fariseu, na parábola do fariseu e do publicano. E qual que era a demonstração de ambos? O publicano, que era um homem excluído da sociedade, era um judeu que cobrava imposto dos judeus para pagar os romanos. Então ele era um traidor da pátria, da nação e da própria raça dele. Então ele era mal visto pela sociedade. Quem está assistindo a série The Chosen sabe bem do que eu estou falando, na figura de Mateus. Assistam, é maravilhoso. Então, o publicano, ele vai até o templo e se coloca num sinal de humildade, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Enquanto o fariseu, que é a representação do religioso, que Cristo pregava contra a religiosidade, ele bate no peito e ele fala o quê? Para Deus: eu oro 3 vezes por dia, eu jejuo tantas vezes por semana, eu dou dízimo de tudo quanto eu ganho. Ele coloca diante de Deus as obras dele, para que através das obras dele, ele, acreditando ele, sair justificado da presença de Deus. E aí o Senhor Jesus disse assim: quem é que vocês acham que Deus atendeu? O fariseu que batia no peito ou o publicano que pedia misericórdia, sendo pecador e reconhecendo o pecado? Então sejamos todos publicanos, sejamos todos Mateus,
e que nenhum de nós venha a ser um falso, medíocre, hipócrita fariseu. Senhor, eu recito, eu vou todo domingo para a reunião, eu faço isso, eu faço aquilo. Isso é ser fariseu. Então nós precisamos diariamente reconhecer a nossa falta, o nosso pecado. Nós temos pecados, não só falta e fraqueza. Todos nós somos pecadores. E todos os dias, Senhor, tem misericórdia de mim. Perdoa o meu pecado. Ajuda-me, ajuda a minha fé. Essa é a postura que nós devemos ter na presença do Senhor. Mas, como nós falamos de graça, de onde vem será o orgulho? O orgulho de dizer que instituição A, B, C ou D é a graça? Da pedagogia. A pedagogia é a forma de ensinar uma criança. O beabá é uma forma de pedagogia. Fazer palitinho lá no prezinho é uma forma de pedagogia. Vai tornar a criança hábil na escrita através do exercício, não é? Das mãos, do entendimento. Olha, letra E de elefante. Então a criança olha a letra E, ela assimila a lição do elefantinho. Ah, letra A de amor. E assim por diante. Isso é pedagogia. Então, quando nós, e aí como eu falei anteriormente, nós não temos um ensino adequado, quando nós não entendemos o que é o Evangelho, quando nós não passamos por um discipulado, por uma leitura bíblica, não a leitura bíblica, ler em casa, não. Alguém que talvez tenha um líder religioso, alguém de frente que tem um conhecimento, supõe-se ter um conhecimento um pouco mais apurado, não é? Que ele possa disponibilizar dentro da instituição o ensino adequado para que as pessoas de fato conheçam e saibam discernir o que é a palavra de Deus, o que é o Evangelho, para que as pessoas possam de fato estar nos pés de Cristo. Então, Inário na mão, hino 267. Então, pense lá, vovó e vovô veio da roça, não teve estudo. Hoje você é formado, você tem a sua formação, eu tenho aqui pessoas que eu fico até envergonhado, mestrado, doutorado, que acompanham aqui alguma coisa, talvez estejam aí, talvez você seja um advogado, eu não sei por que tem entrado muito advogado nessa página nos últimos meses, mas talvez você seja um advogado, enfim, um engenheiro, um teólogo, mas há 30, 40, 50 anos atrás, as pessoas tinham dificuldade de acesso à educação. Não era simples assim. A sociedade era diferente, a formação social era diferente. O entendimento e a própria assimilação pedagógica era diferente. Era difícil, as coisas não eram fáceis. E aí você pega lá o vovô e a vovó, 50, 60 anos atrás, chega neste... Teve gente que falou aí, caminho. E canta um hino assim, ó. Graça maravilhosa de Cristo Redentor. Não há em mim palavras para a descrever. É dom muito excelente, grande é o seu valor. Essa graça bendita sinto em meu ser. Nós já sabemos do que está dizendo aqui. Mas nessa época, será que sabia? É maravilhosa e excelente a divina graça de Jesus. Nada a ela se pode igualar. Ela pagou os meus pecados e a glória eterna me conduz. Você vê que o hino é pedagógico. Sublime é a graça que Jesus me veio dar. Graça maravilhosa que traz a salvação por ela, pela graça, dos pecados Cristo me libertou. Ela se estende a todos dá perdão. Pois em Cristo Jesus aos homens, viu aí o que eu disse? Pois em Cristo Jesus aos homens Deus amou.
Graça maravilhosa concede paz com Deus. Por sua eficácia, transforma o coração. Essa bendita graça me levará aos céus, onde Cristo dará aos santos galardão. Então você pega esse hino, o que está do lado 269, ressuscitados por graça fomos com Jesus Cristo. E aí vem embaixo, nós buscaremos o que? A santidade, a paz, a graça, todo o bem, a sã doutrina, a caridade do Deus eterno, tudo provém. Você pega esses hinos, né? Pelo amor de Deus, eu não estou falando do hino, gente. Estou falando de uma pedagogia e de um entendimento que sem uma explicação adequada ele se torna equivocado. O hino é maravilhoso, é bíblico. Esses dois hinos, Inário 5, irmã. 267, Inário 5. Esses dois hinos, eles são pedagógicos. Agora você pega um hino desse e a Bíblia na mão e fala para esse povo há 50, 60 anos atrás o que é a graça. Como será que seria hoje a instituição? Os irmãos entenderam? Então você pega um povo simples, humilde, na alegria de ter encontrado uma família, todo mundo se ajuda, nós trabalhamos junto na construção, nós se alegra e tal. Então Deus me chamou aonde? Nessa graça. Essa informação equivocada gerou um orgulho institucional que não apontou para Cristo, apontou para a instituição, para a placa da igreja. Eu falei ainda há pouco, olha aí. Então, não apontou para o Senhor Jesus, faltou a informação, faltou o pedagogo, o líder religioso, enfim, né? O presbítero. Pessoal, olha, hoje nós não teremos aqui uma exortação, nós vamos ler a palavra e procurar entender o que é o Evangelho. Quantas coisas teriam sido evitadas ao longo desses 100 anos? Quantos desabores, quantos infortúnios, quantos teriam sido abraçados pelo Evangelho e pela compreensão adequada do que é o Evangelho? É disso que eu estou dizendo. Informação, formação, leitura bíblica. Então, por um lado, você tinha uma formação deficitária na sociedade, isso era um problema de ordem social. Eu estou dizendo aí década de 70, 60, 50, 70% da população, nesses anos aproximadamente, era formado por analfabetos. Era uma população agrária. Entende? Então, assim, muitos que aqui estão, o vovô e a vovó veio do Nordeste, veio do interior do Paraná, veio do interior de São Paulo, não é? Se encontraram na capital e foram servir a Deus. Mas não tiveram a formação adequada para um entendimento profícuo do que é a graça de fato. O que é a graça de Efésios 2:8, o que é a graça de Tito 2:11 e 13, o que é a graça de 2 aos Tessalonicenses 2:16, o que é a graça de Romanos 3:24. Então, dessa forma, eu estou na graça. A graça passa a ser, então, não a presença, a figura de Cristo, mas a graça passa a ser o local aonde eu me congrego com aqueles a quem eu amo e a quem eu chamo de irmãos. Dado isso, nós passamos ao seguinte, que é a segunda palavra, caminho. Caminho. Caminho é a mesma coisa. Então, quando nós temos, então, que graça é a misericórdia de Cristo para conosco, o que seria o caminho? O caminho é o Senhor Jesus, óbvio, né? A palavra, ele já diz lá em João 14:6, eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não é por A, por B, por C, não é. Só existe um caminho,
o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele não pertence a ninguém. Ele é Deus. Ele é soberano. Ele não está à disposição de partidos políticos ou de denominações religiosas. O Senhor Jesus, ele é soberano. Ele é Deus. Na sua imensa misericórdia, ele nos salvou no madeiro da cruz. Temos que percorrer uma distância para chegar à nossa salvação final. Nós já estamos salvos ao crermos no Senhor Jesus. Mas Tomé pergunta, Senhor, como que nós vamos para o Pai? E ele responde, Tomé, eu sou o caminho. Você vai para o Pai através de mim. Eu sou o caminho, Tomé. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Então, essa distinção que o Senhor apresenta aos discípulos, eu sou o caminho. A condição do ser humano chegar até Deus, através da graça, através do sacrifício, através de crer no sangue vicário de Cristo. E ele é a verdade, que é a palavra de Deus feita carne. E ele é a vida, porque no fim dessa caminhada nós receberemos o quê? Vida eterna. Então é nele que está todas essas coisas. E só por ele é que nós alcançaremos isso. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele não tem instituição. Quando a mulher samaritana diz para ele, Senhor, mas os meus antepassados diziam que era aqui, nesse lugar, que Abraão, Isaac e Jacó adoravam a Deus. Os judeus que nos odeiam dizem que é lá em Jerusalém. E o Senhor? Mulher, é chegado a hora, e já o é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E ele procura aqueles que assim o adoram. Como? Em espírito e em verdade. Não é dentro de instituições, não é defendendo placas de igreja, não é defendendo isso, doutrina, teologia, A, B, C, não. Em espírito e em verdade, cumprindo o Evangelho, crendo em Cristo para a salvação. Simples assim. Senhor, como serei salvo? Crê e será salvo, tu e tua casa. Paulo diz para o carcereiro de Filipos. Eu creio. Filipe e eunuco, eu creio. O que eu posso fazer para ser salvo? Ué, você tem que crer. Eu creio. Eis a água. O que te impede de ser batizado? Simples assim. Sim, o Senhor, por isso que na morte dele, rasgou o véu do templo. Simples assim. Você crê de todo o teu coração que o Senhor Jesus é o teu Senhor, o teu Salvador, que derramou no madeiro da cruz o sangue dele, para que você tenha vida e vida em abundância, e para que você seja salvo pelo seu nome? Se você crê, você já é salvo. Mas eu pequei, eu fiz tanta coisa errada. Você crê? Porque o sangue dele nos purifica de todo o mal. Mas eu já tinha sido batizado. Você crê? O batismo não salva ninguém. O que salva é o sangue de Cristo. Você se arrependeu? O que o Senhor Jesus, em todas as vezes que alguém se apresentou para ele, uma dificuldade, um pecado, uma situação, a tua fé te salvou. Vá e não peques mais. Então, essa palavra, ela ainda está de pé. Nós precisamos todo dia, como eu disse no começo, reconhecer os nossos pecados, aceitar a Cristo como nosso Senhor e Salvador e não pecar mais. Mas não é que você não vai, você vai continuar sendo pecador. Mas aquilo que você fez, você não vai fazer mais. E aquilo que porventura, as falhas que você tenha, mas eu fumo, eu isso, o Espírito Santo vai trabalhar no teu coração. Você precisa orar, você precisa ler as Escrituras, você precisa se envolver com o Senhor, em espírito e em verdade. E o Senhor vai trabalhando, o Senhor vai modificando, o Senhor vai transformando, o Senhor vai limpando, porque só por Ele é que nós seremos perfeitos na presença de Deus. Por força nossa, nunca, jamais. Então esse caminho também sofreu uma adulteração no entendimento.
Então eu nasci nesta graça, o Senhor me chamou nesta graça, eu estou firme nesta graça. O caminho que é Cristo também sofreu essa deformação cognitiva, porque o Senhor me chamou neste caminho. Então o caminho é Cristo. Não é uma instituição, não é um batismo realizado por instituição A, B ou C. O caminho é Cristo. Então eu sirvo a Deus na denominação A, B ou C. Eu sirvo a Deus nesta denominação. Eu tenho comunhão com os irmãos, eu gosto do que eu faço, eu estou bem, eu compreendi o Evangelho, estou bem, estou feliz servindo a Deus aqui. Louvado seja Deus. Mas nós não devemos colocar um outro evangelho além daquilo que o Senhor Jesus já nos colocou, como Paulo disse aos Gálatas, como nós lemos. Quando eu digo que a graça é isso, que o caminho é aquilo, eu estou ensinando um outro evangelho que não é o evangelho da salvação, porque instituição nenhuma, batismo nenhum tem poder de salvar nenhuma alma. Então pode acontecer que muitas pessoas tiveram esse entendimento, faleceram nesse entendimento. Por misericórdia, eu creio assim. Por misericórdia, o Senhor não releva, porque Ele fez na inocência. Mas isso é o meu entendimento, porque as Sagradas Escrituras estavam aqui. E a nossa obrigação é conhecer o que disse o nosso Senhor. É nossa obrigação, é nosso dever conhecer o que o nosso Senhor nos ensinou. E como é que nós conhecemos isso? Através da palavra. Graça, caminho, palavra. Então a palavra também teve uma deturpação que gerou um entendimento equivocado, de novo. E antes de nós entrar na palavra, um hino que o vovô e a vovó adoravam. Pode dizer, amavam cantar. Eu, pelo menos, criança, era difícil o culto que eu ia que não cantava o hino número 4, do Inário 4. Do Inário 4, tá? Esse aqui, ó, bem velhinho, tá vendo? Então, bem velho. Número 3. Então, você imagina, ele já está na graça. Ele já serve a Deus nesse caminho. Ele tem pouca leitura, então ele tem dificuldade de ler a Bíblia. Alguns poucos que se aventuravam a ler a Bíblia, o conselho era, olha, não lê muito que você fica doido. Isso é real. Não lê muito porque eu escutei um testemunho de uma pessoa que leu muito a Bíblia e perdeu o juízo, saiu desta graça. Então hoje eu entendo, não é que a pessoa saiu desta graça, da instituição. A pessoa teve uma compreensão de algo e opa, entenderam? Então, mas pega lá aquele que tem pouca leitura, aquele que não lê a Bíblia, ou que lê às vezes de uma forma equivocada. Porque quando ele transfere isso que ele absorveu como conhecimento, e depois você faça um exercício. Tudo que você lê na Bíblia, que está relacionado a caminho, a salvação, a graça, isso, aquilo, outro, você automaticamente você leva para a instituição. Automaticamente. Porque você não consegue ler através dos olhos de Cristo. Você consegue ler através da lente que te colocaram. Você quer ver um exercício? Quer ver uma coisa que você vai se surpreender? Acredito eu. Alguns aí, talvez. Vamos lá. Eu vou fazer uma atividade com vocês agora para vocês verem que aquilo que vocês absorveram faz com que vocês compreendam o mundo da forma como vocês têm na mente. Ok? Podemos fazer? Prometo que não vou hipnotizar ninguém. Fechem os olhos. Feche os olhos. Todo mundo de olhinho fechado. Coisa rápida. Relógio. Pode abrir o olho. Comenta aí pra mim, que cor que era o relógio que você viu? Quem fechou o olho? Vamos ver se alguém fechou os olhos. Vamos ver se funcionou. 25 pessoas, ninguém fechou os olhos? Ah.
Mas façam essa atividade. Pegue alguém de surpresa, peça para ele fechar os olhos e diga relógio. Ele vai projetar na cabeça dele. A imagem vai aparecer na hora. Vai aparecer a imagem. Analógico, digital. E você vai ver. Então por quê? Porque você já tem uma ideia formada de relógio dentro da tua cabeça. Aí, ó, o irmão lá escreveu, irmão Rodrigo branco, irmã Julieta vermelho, a irmã Valéria branco, porque você já tem uma ideia de relógio. Então você vai formar. Quando você tem uma ideia de graça, de caminho, então toda vez que você escutar a respeito de graça, a tua mente vai te levar, puf. Isso é uma alteração psicológica. Talvez se tiver algum psicólogo aí possa explicar melhor. O Mon Charles escreveu ali, uma projeção mental. Ok? Isso aí é uma projeção mental. Então você projeta, né, na tua mente aquilo que você já tem absorvido ao longo da tua trajetória. Agora você imagina levado isso para a religião. Hino 3, Inário 4. Eu alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor? Pois nela os santos sempre receberam as bênçãos do eterno Criador. Então eu projeto que quando eu vou a uma instituição, lá os santos que estão lá sempre recebem o quê? Bênçãos do eterno Criador. E aí você canta isso a pulmão cheio. Somos a nação abençoada. Olha só que forte isso. Nação de Deus, eterno e fiel, geração eleita e amada por nós. Não é pelos outros, é por nós, é o Santo de Israel. Isso trazendo para a sociedade, isso é nacionalismo puro, injetado direto na veia. O camarada sai daquilo ali disposto a brigar e com quem quer que seja para defender a nação dele. Porque ele faz parte dessa nação abençoada. Ele faz parte dessa nação de Deus. Ele é uma geração eleita. A santa e gloriosa lei eterna, a palavra, na sua casa ensina o Senhor. Olha, você veja que não é mais na Bíblia. É na sua casa. Aonde? Na igreja. Ouvimos nela, aonde? Nela o quê? Na sua casa, sempre a voz paterna. Jesus Cristo disse, aonde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Aqui já está falando outra coisa. Está me dizendo que ouvimos nela, na casa do Senhor, a voz de Deus. O Senhor Jesus disse que onde estivesse 2 ou 3. Não precisava ter presbítero, não precisava ter pastor, não precisava ter dirigente, não precisava ter ancião, diácono, não precisava ter ninguém. 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar no meio de vocês. Já aqui nós lemos que nós precisamos ir até a casa de Deus para sermos abençoados e ouvir a voz paterna. Estrofe 3. Paz haja entre nós, continuamente. Prosperidade. Aí as pessoas perguntam hoje, 2023, de onde vem tanta teologia de prosperidade hoje? Isso estou lendo o Inário de 1960. Prosperidade, celestial amor, por essa paz divina, excelente. A Deus oremos sempre com fervor. Então, isso é pedagogia. Só que se eu pego o contexto bíblico e aplico na igreja, ensinando o que ela está cantando, eu tiro esse foco que poderia ser projetado de forma equivocada para uma instituição e digo para a igreja, o foco é Jesus Cristo. Nós somos templo e morada do Espírito Santo da graça. O Senhor habita em nós e aonde nós estivermos em comunhão, o Senhor estará conosco. Dentro do carro, dentro da casa, quantas vezes, às vezes, as irmãs, eu digo, né, as irmãs, vamos dizer, estão cuidando das crianças em casa,
fazendo os deveres, né, da casa, o trabalho doméstico, lembra de um hino, lembra de alguma coisa que a coloca em comunhão e o Senhor a visita. O irmão está trabalhando, está na rua, está carpindo um terreno, Deus está visitando. A irmã está lá dentro da escola numa aflição, entra dentro de um banheiro, dobra o joelho, fecha a porta, o Senhor, pum, aparece ali na hora. É disso que o Senhor Jesus está falando. Mas vamos lá para a palavra. Então, o que é essa palavra? O que é essa palavra que para nós... E aí vem uma coisa maravilhosa que eu vou até adiantar. Inário 4. Olha que coisa linda. Isso é uma joia, isso aqui. Inário número 4 e peguem, quem tiver com o número 4, segura o 4 e peguem já o número 5. Ah, meu Deus. Agora deu... Inário número 4, hino 162. Olha que coisa linda. Para quem é mais novinho aí, década de 2000, nós tínhamos esse hino maravilhoso aqui, ó. Inário número 4, número 162. E no inário número 5, é o hino 178. Ok? Vamos ler o inário 4. Como era? Olha a pedagogia. É a Bíblia a palavra. É a Bíblia a palavra. Que faz o quê? Que ilumina os nossos pés. Nosso caminho em Cristo. Sempre firmes na estrada que trilhou o Rei dos Reis. Eu vou deixar o coro por último, tá? Segunda estrofe. É a Bíblia que nos fala do amor do Criador. Nela achamos sempre clara a vontade do Senhor. Terceira estrofe. Há na Bíblia o ensino vindo por Jesus dos céus, do veraz real caminho. Ou seja, na Bíblia está o ensino que o Senhor Jesus trouxe do veraz real, do verdadeiro caminho que nos leva a Deus. Na Bíblia tá. Aí o coro, né, que é lindo, né? É na Bíblia que achamos os conselhos do Senhor. E por eles, pelos conselhos do Senhor que está na Bíblia, alcançamos fé em Deus, o Criador. Esse aqui é o Inário 4, irmã. Tá? Inário 4, 162. Inário 4, hino 162. Era essa a letra que nós tínhamos, que nós cantávamos, apontando para a Bíblia, para a palavra de Deus. Olha, é lá que você encontra o caminho, o veraz caminho. É lá que fala do amor do Criador. É lendo a Bíblia que você vai ter iluminação para o seu pé, para a sua estrada, para a sua caminhada. E por eles, pelos conselhos do Senhor que está na Bíblia, é que você, que eu, que nós vamos alcançar fé em Deus, o Criador. Porque diz assim a palavra que a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Esse foi o Inário 4. Agora vamos ver o Inário 5 como é que ficou? A palavra da verdade de Deus, o Pai, o Criador, traz do céu a santidade aos remidos do Senhor. Então, no primeiro estrofe, nós já não temos mais a figura da Bíblia. Não se fala mais em Bíblia. E está dizendo o que aqui? Que é a palavra da verdade. Mas qual palavra é essa? Está com P maiúsculo. Substantivo próprio. Mas está dizendo que a palavra da verdade de Deus, Pai, Criador, traz. Opa, se ela traz do céu, então ela não está no céu. Então ela não é Jesus Cristo, o Verbo. Ela está aí na terra? Traz do céu a santidade. A santidade não está mais em Cristo. Não está mais na Bíblia. Então essa palavra que está dizendo aqui, que não é da Bíblia, ela está na terra e ela traz do céu a santidade aos remidos do Senhor. Segunda estrofe. A palavra criadora, o verbo,
trouxe ao mundo grande luz. 1 João, conversando, dialogando com Gênesis. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então a palavra é Cristo, pela obra redentora consumada por Jesus. Então vamos de novo. A palavra criadora trouxe ao mundo. Ele não tem uma ligação com o primeiro estrofe. Ele não tem nenhuma ligação, porque ele não está continuando dizendo da palavra que sai da terra e vai para o céu buscar santidade aos remidos do Senhor. A palavra criadora trouxe ao mundo grande luz. Agora sim está falando de Cristo, do Verbo, pela obra redentora consumada na cruz por Jesus. Ok. 3. Para sempre permanece. O quê? A palavra divinal, a palavra de Deus. Nossas almas fortalece e protege-nos do mal. Não tem a figura da Bíblia. No primeiro estrofe, não diz que é a Bíblia. E no terceiro estrofe nós temos a certeza ali de que não é da palavra Bíblia que está falando. A palavra preciosa, coro, do fiel vivente Deus, é espada poderosa que defende os santos seus. Ok, Efésios capítulo 6, a espada do Espírito, a palavra de Deus. Mas por que tirar um sentido bíblico para dizer que a palavra pregada é a palavra de Deus? Para reiterar, para fazer uma pedagogia do ensino de que aquilo que eu, fulano, beltrano, A, B, C ou D, está pregando é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Nós temos nas denominações preleções inspiradas por Deus, pelo Espírito Santo, evidência de profecia, cumprimento de profecia, de promessa, sim, mas não é palavra de Deus. A palavra de Deus é lida e ela é exortada. Ela é exortada mediante a fé dos corações, e isso em todas as denominações. Na fé dos corações que estão indo buscar uma resposta. A fé movimenta o Senhor em favor dos seus. Mas vamos agora para a leitura lá. O que é a palavra? Então, na Bíblia, o que é palavra? Com P maiúsculo. Guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Palavra, ele está se referindo aqui, salmista Davi, à Torá, ao Velho Testamento, porque era a palavra que eles tinham como palavra, a aliança que Deus teve com o seu povo, através dos patriarcas. Era a palavra de Deus, aliança, o concerto eterno, a lei. Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Provérbios 6, 23. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz. O mandamento, ele está se referindo aqui à lei mosaica, aos 613 mitzvot que os judeus cumprem. E alguns outros deixaram de cumprir porque o templo de Jerusalém não existe mais. Deus abençoe, irmão Emerson. A palavra correta na exortação da palavra não é inspiração, mas iluminação. Inspirado foram os autores bíblicos. Perfeito, Deus abençoe. João 17, 17. Santifica-os na verdade. O Senhor Jesus orando pelos apóstolos. Santifica-os na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Palavra de Deus, Bíblia, é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito,
juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. João 5:24. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da vida para a morte. João 8:31. Se vocês permanecerem firmes aonde? Na minha palavra. Minha palavra, naquilo que o Senhor Jesus ensinou, naquilo que ele deixou por misericórdia, graças a Deus, escritos, o Evangelho. Se vocês crerem, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E aí, para fechar, Tiago 1, 22, 24. Sejam praticantes da palavra. Daquilo que você lê, ama o teu próximo como a ti mesmo. Será que precisa de teologia para entender isso? Ama a Deus acima de todas as coisas. Precisa de um compêndio teológico? O Senhor Jesus disse que o amor é o fim da lei. Isso nós vamos ver lá em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo vai trazer o que é esse amor. Tudo suporta, tudo espera, tudo crê, não pratica o mal, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Então sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Se você só ouve e não pratica, você está se enganando, você vai para o inferno com Bíblia e tudo. Porque você ouviu, mas eu ouvi a palavra, mas você praticou? Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, palavra, Bíblia, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Ouviu, não praticou. Não adiantou absolutamente nada. Você ou eu se apresentar como um cristão, como um crente, como isso ou aquilo, ouvinte da palavra, e não coloco ela em prática no meu dia a dia, eu não sou sal da terra e luz do mundo, como o Senhor Jesus ordenou que nós fôssemos, eu estou enganando a mim mesmo. Então isso está lá em Tiago 1, 22, 4. 22 a 24. E quando nós então temos a pedagogia, como eu havia dito, daquilo que nós absorvemos, na compreensão daquilo que nós temos, para quem entrou agora, então a gente está falando sobre a graça, já foi falado, sobre o caminho e sobre a palavra, e sobre como uma formação deficitária cognitiva do que é de fato, biblicamente falando, graça, caminho e palavra, nos afasta de Cristo e nos traz a entendermos outras coisas, outras experiências como graça, como caminho e como palavra. E nos afasta do Senhor, não nos faz compreender de fato que a graça está em Cristo, que o caminho é Ele, que a palavra é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, de forma pedagógica, também, de novo, vamos lá. Hino 168, Inário 5, tá? Hino 168, Inário 5. Então você não tem essa informação, o vovô, a vovó, o papai e a mamãe não tinha há 30, 40, 50 anos atrás. Mas ele aprendeu, ele entendeu que ele estava na graça, que ele estava no caminho. Você nasceu e você também muitas vezes testemunhou agradecendo porque o Senhor te chamou nesta graça, o Senhor te colocou neste caminho e você foi buscar a palavra. Então aí, no Cântico 168, sem a informação adequada do que é graça, do que é caminho, do que é palavra, biblicamente falando, nós vamos cantar como é que nós vamos entender esse hino. Na palavra do Senhor, bons conselhos pode achar, nesse mundo o pecador que na glória quer entrar. Tem virtude, tem vigor, a palavra do Senhor. Um irmão que tem um conhecimento bíblico, ele sabe discernir isso aqui. Mas e quem não tem? 28 de São Mateus, a grande comissão. O Senhor manda o quê? Fazei discípulos.
Ensinem as pessoas. E isso é discipular. É ensinar para elas o que é graça, o que é caminho, o que é palavra. Porque se eu estou no mundão e eu venho para esta graça, obedeço a Deus nesse caminho, ouvindo esta palavra, quando eu canto que a palavra do Senhor mostra a todo pecador que Deus, por seu grande amor, enviou o Salvador, eu não vou entender que eu estou cantando e me referindo às Escrituras Sagradas. E eu vou passar a valorizar uma palavra que não é a palavra bíblica. E no 51, olha esse. De novo, para quem entrou agora, nós estamos falando de pedagogia, ok? A palavra do Senhor para mim é um tesouro de valor sem igual. Bíblia, louvado seja Deus, mas e quem não sabe o que é isso? Fala do amor de Deus, o amor que não tem fim, o amor que livra do poder do mal. A palavra do Senhor, pão celestial. E aí você complementa, pão o quê? Quantas vezes você mesmo falou isso? Pão quentinho. Faz-nos caminhar na luz, livra-nos do mal. Deus nos enviou dos céus, Cristo Emanuel, era outra letra no Inário 4, rocha de onde mana leite e mel. Luz que guia nas veredas dos céus, está falando da Bíblia. Ilumina quem em trevas está. É a luz que nos faz ver as riquezas do bom Deus, através das Escrituras, e entendimento divinal nos dá. Entendimento aonde? Nas Sagradas Escrituras. Mas e se o meu dirigente, o meu presbítero não me fala para mim estudar a Bíblia? E se aonde eu estou congregado, de repente, pela deficiência de quem está à frente, as palavras geralmente são 23 de Salmo, 14 de São João, 1 de Josué, 3 de Apocalipse. Como que eu vou entender essas coisas? É um farol de celestial esplendor que nos guia à cidade eternal. Quem com Cristo caminhar, quem servir ao Criador, certo chegará à pátria divinal. Ok, está falando das Escrituras. Mas quando você precisa de algo, quando você precisa de um farol para iluminar o seu caminho, quando você precisa de algo para iluminar as trevas que você possa encontrar, quando você precisa de uma resposta, é para a Bíblia que você abre e vai ler? Você vai estudar? Ou você vai buscar a palavra em algum outro local? Essa é a questão. Então, para nós encerrarmos, meus queridos, o resultado é isso que eu vou ler para vocês. Por coincidência, eu coloquei hoje, acho que foi hoje, que eu iria fazer essa live, e graças a Deus, o Senhor é provedor, né? Eu recebo uma mensagem assim. Vou ler aqui para vocês, aqui, eu vou mostrar. Deixa eu só cobrir aqui o nome do abençoadinho, mas eu recebi uma mensagenzinha. A pessoa começa me citando Atos 9:4. Veja bem, preste atenção. 9:4 é a passagem de Paulo encontra com Cristo. E aí, o meu querido irmão em Cristo diz assim: E caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que persegues tanto a obra de Deus? Esse ensino do que é graça, do que é caminho, do que é palavra, esse mau ensino gerou isso aqui. Então ele pergunta para mim por que eu persigo a obra de Deus. Então eu respondi que há ali uma má compreensão, usou um texto fora de um contexto. Expliquei que não há perseguição. Expliquei o que é a obra de Deus, que é o sacrifício de Cristo no madeiro da cruz. Está lá em João 4, que a obra de Deus é esta, que creiam naquele que ele enviou. E aí o pior de tudo, né? Ele cometeu 4 erros aqui nessa frase.
E o quarto é que ele é corintiano. Pelo menos, cita Paulo e torce por Corinthians. Aí me quebrou eu no meio. Pelo menos fosse São Paulino. Mas é um menino, é um menino. Não estou falando de um idoso. Então isso aqui não é um ensinamento que foi absorvido no passado. Isso aqui está sendo ensinado hoje para nossas crianças. Aí eu respondi, ele prosseguiu. Ele agradeceu a explicação. Disse que gosta aqui de alguma coisa que viu. Mas que na parte que eu falo mal, eu nunca falei mal, eu tô mostrando o que está nas escrituras. O que fala mal de alguma instituição eu não acho legal, porque a gente não deve falar mal das denominações, concordo plenamente, e assim dar um mau testemunho. Mas como o Senhor falou, nada, olha só isso, mas como o Senhor falou, o Senhor Jesus, ele escreveu o Senhor com S minúsculo, mas é o Senhor Jesus. Mas como o Senhor falou, seria impossível que não houvesse escândalo. Então, na cabeça do meu querido irmãozinho, ele está olhando para uma instituição que ele ama, ele acha que o que eu estou fazendo é uma afronta, e ele acha que o escândalo seria em uma instituição. Olha o tamanho do absurdo disso. Impossível que não houvesse escândalo no meio do povo. De novo, eu estou criando um exclusivismo, eu tenho uma criança aqui que criou um exclusivismo já na cabeça dele, de que ele é o povo de Deus e que eu estou criando um escândalo no meio do povo. E olha que felicidade, em mim está se cumprindo uma profecia do Senhor Jesus. Eu não sou digno disso. Por mais que eu tenha que depois colocar uma corda no pescoço e me atirar no mar, porque é isso que diz a profecia. Mas é isso que a religião faz na cabeça da pessoa. Ela deforma. Então a pessoa coloca, o irmão escreveu ali agora, o irmão Abson, coloca Cristo, coloca a instituição no lugar do Senhor Jesus. A instituição é a graça, a instituição é o caminho, a instituição tem a palavra. Gente, isso é perigosíssimo. E esse menino não é uma pessoa de 70 anos, 50, 60. É uma criança. Tem idade para ser meu filho. Mas ele já assimilou essas coisas. Então ele diz que era impossível que não houvesse escândalo. Então o cristianismo se resume a uma instituição. O cristianismo, que tem 2000 anos de idade, tem 6, salvo erro, 3 bilhões de cristãos no mundo, mas ele reduz a uma instituição. Somos a nação abençoada. Lembra do hino? Nação de Deus, eterno e fiel. Está no coração de um menino hoje, 2023. Por quê? Porque continuam não ensinando a palavra de Deus. Como Saulo, que perseguia a igreja e depois que o Senhor o converteu, ajudou a anunciar a graça. Ele ainda disse que se prosperasse seria de Deus. E olha nós aqui, 2023, o tempo passa, o Senhor continua o mesmo. Minha mente não está no homem, mas sim no Senhor. Louvado seja Deus por isso. E aí ele diz aqui, olha que alegria, eu também fui assim já. E pela sua graça, me fez auxiliar na sua casa. Está vendo onde está o amor? Entenderam onde está o amor desse menino? Está correto isso? Você que é auxiliar de jovens, você que é cooperador de jovens, você que talvez, ancião, cooperador que está assistindo ou assistiu, está certo essa tua pregação? Ah, mas eu não prego isso. Prega. Prega sim. Quando você deixa de pregar o evangelho, quando você deixa de apontar para a cruz de Cristo, quando você prefere pregar Salmos 23 para ver a igreja ferver, do que olhar para a igreja e falar assim, vocês são pecadores e precisam de arrependimento, então você está deixando de pregar a Jesus Cristo. Você está colaborando com esse falso ensino que ainda é apregoado em muitos lugares, em muitas denominações. Eu estou falando de um específico porque, assim como esse menino, eu também fui auxiliar de jovem, eu tinha esse amor, eu tinha esse apego.
porque eu não tive quem me apontasse a Cristo quando eu tinha 13, 14 anos de idade. Então, meus queridos irmãos, eu falo de mim, eu não estou aqui para difamar ninguém, não estou aqui para falar de denominação nenhuma. Eu usei livros para ilustrar o que eu estou dizendo a respeito da palavra, para que vocês compreendam, para que vocês também possam ser disseminadores da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, para que vocês olhem para as almas que estão abatidas, que estão afogadas em dor, em lágrima, em sofrimento por achar que caíram da graça, porque saíram do caminho, para que vocês possam falar para elas que a graça é Cristo, que o caminho é o Senhor Jesus e que ela tem perdão em Cristo Jesus. Que ela possa se arrepender, que nós possamos nos arrepender, dobrar o nosso joelho, levantar nossas mãos ao céu, pedir misericórdia ao Senhor, que nós possamos olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé, render glória a Ele por todo o bem, por toda a salvação, por tudo quanto o Senhor nos tem feito. Somos bem-aventurados em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Então, levem essa mensagem, levem essa palavra de consolo. A graça é Cristo, o caminho é o Senhor Jesus, e nós seremos salvos por graça nele, na verdade que está nele, na palavra que é ele. Então, se você conhece um irmão que infelizmente caiu em tropeço, que por alguma infelicidade ele se afastou do Senhor, que alguém olhou para ele e disse que ele não tem mais jeito, que ele caiu da graça, que ele pecou, então leve essa palavra para ele. Todos nós somos pecadores, todos nós pecamos todos os dias. Todos os dias nós pecamos. Se não for a graça, se não for a misericórdia do Senhor Jesus, se não for o amor do Senhor por nós, nenhum de nós alcançaremos a salvação. Porque seremos salvos por Ele, através dEle, para Ele. Para encerrar, de novo, para que você não se esqueça, 1 João, versículo 8. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamo-nos a nós mesmos, e a sua verdade não está em nós. João está dizendo isso, o apóstolo. Não é esse Zé Mané aqui não, é João. Se dissermos, ele coloca todo mundo junto na panela, que não temos pecado. Ele está dizendo, João o apóstolo, você ouviu bem. Aquele que subiu no monte com o Senhor e viu a transfiguração. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade dele não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele está falando isso para quem? É para o povo do mundo? É para o cara que está no boteco, na boca de fumo? Não, ele está falando isso para a igreja. Se confessarmos os nossos pecados, confessarmos, está presente, verbo presente, hoje, ele é fiel e justo para nos perdoar, hoje, os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e a sua palavra não está em nós. E aí João abraça, depois dele dar uma lapada, e fala assim, meus filhinhos, capítulo 2, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem, tá vendo? Ele estava falando para a igreja. Olha que lindo isso. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados. Agora ele olha para fora. E não somente pelos nossos, da igreja, meu, seu, mas também pelos pecados de todo o mundo. Isso é desculpa para continuar pecando? Não. Vá e não peques mais. Eu vou voltar aqui um pouquinho só para ler uma coisa aqui. Eu já conhecia, mas nunca quis expor o servo de Deus.
Tá aqui o comentário do irmão Emerson. Perdi um irmão por suicídio. Ele morreu achando que não tinha mais perdão. Tá aqui, ó. Não sou eu que estou falando. Não estou falando aqui, olha, alguém me falou. Não, tá aqui o irmão falando. O irmão dele, ele me contou, ele caiu, né, numa fornicação. E por alguém ter expulsado ele, tirado ele de algum lugar, ele se sentia cidade pequena, se sentia humilhado, desprezado e desenvolveu depressão. Essa depressão muito forte acabou vencendo ele, né? Enfermo, e ele veio a tirar a própria vida. A mãe achou o próprio filho. Será que tem dor maior do que essa? Será que não tinha ninguém para falar para esse irmãozinho, filho? O Senhor Jesus te perdoa. Está aqui, ó. Leia aqui. O Senhor Jesus te perdoa. Você se arrependeu? Você se arrepende? Você não vai fazer mais? Então vem cá, vamos orar junto. Eu vou jejuar com você e vou orar. E vamos pedir perdão juntos. Mas não sai dos pés do Senhor. Você vai ser salvo. Será que não teve ninguém para falar isso para ele? Quantos mais vão precisar passar por isso? O ano passado, mais de 55 pessoas tiraram a própria vida só dentro da instituição. Mais de 55 pessoas suicidaram-se. Muitas por falta de evangelho. Por falta do amor do Senhor Jesus, de falarem do amor do Senhor Jesus. Muitas almas eram para estar vivas, muitas almas eram para estar felizes, muitos não eram para estar nas drogas, muitos não eram para estar no álcool, muitos não eram para estar andando pelas estradas. E alguém ainda tem falar uma palavra para nós não sair da comunhão. Alguém não tem sensibilidade de levantar num microfone e dizer que encontrou um mendigo, dizendo que era para ele ficar firme nessa graça e não sair e tal, e tal, e tal. Meus queridos, guardem essas coisas e leiam as Escrituras. Procurem o Senhor. Forma grupo com a família, com os filhos. Teu filho não quer ir para algum lugar? Leia a Bíblia em casa. Tem tanta coisa boa na internet, no YouTube. Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Luiz Saião, Luciano Subirá. O caminho do discípulo. Acho que é isso. Muito conteúdo rico. Muito conteúdo rico para que você cresça em graça, por graça, para a graça. Para que você compreenda o que é o Evangelho, para que você se aperfeiçoe em Cristo, para que a sua casa seja abençoada. Deus abençoe a todos, uma boa noite. Se inscreva nesse simples meio de comunicação, convido você a conhecer meu canal no YouTube. E que Deus abençoe, dê um ótimo fim de semana. Estejam com as mães e desde já os meus parabéns às mães que estão por aí também. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, uma boa noite.